Estamos começando mais um episódio do Pode Além. Nessa temporada, nós buscamos pessoas visionárias, pessoas que fizeram além do seu tempo. Meu nome é Ciane Meneguzzi Pistorello, estou aqui com a minha colega Neuza Fante e juntos, nessa temporada, queremos trazer um significado de que realmente tudo na vida tem um trabalho e tem um resultado através dos sonhos. E por isso hoje nós estamos com um convidado muito especial que tem uma história muito bonita para nos trazer e demonstrar o seu trabalho, o seu além na sua vida. Nós estamos com o seu Juarez Foquesato e queremos agradecer o convite, que o senhor aceitou nosso convite e principalmente, disponibilizou um pouquinho do seu tempo para trazer um pouco mais da sua história à nossa sociedade. Muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, espero poder contribuir e deixar alguma mensagem positiva. Um prazer enorme tê-lo aqui, Juarez. Obrigado. Eu acompanhei um pouco a sua história, um pouco também tive pessoas muito ilustres também falando muito bem do senhor. Eu quero que comente assim, lá da sua infância, né? Quem que era o Juarez? Qual que eram os teus primeiros sonhos no início da tua caminhada? Muito bem, acho que é importante começar lá no básico mesmo, né? Então, meus pais, minha mãe dona de casa, meu pai era caminhoneiro, né? E quando eu tinha já 9 anos de idade, já na busca por algo a mais, né? Eu já comecei a trabalhar próximo de casa ali, carpindo alguns lotes, alguns terrenos, apesar de morar na cidade, alguns vizinhos ali, obviamente ganhavam um valor irrisório, né? Então, comecei uma atuação assim. E em um determinado momento, eu comecei com 10 anos a trabalhar no turno da tarde, fabricando caixa de abelha. Por 3 anos eu fiquei nesse local. E eu brinco lá que eu virei chefe, né? Era eu e mais uma pessoa. Então, eu era responsável já por essa outra pessoa, mas dos 10 aos 13 eu trabalhei nessa atividade montando caixa de abelha, né? Depois, por 1 ano, eu optei por sair, fui estudar à noite, e aí fui ser servente de pedreiro, né? Eu acho que é interessante conhecer esse momento em Caxias com o frio, o inverno, é bem interessante. Tu viveu tudo isso. O que passa, então, né? O pessoal da construção civil, né? E aí, né? Obviamente, na busca de algo a mais, né? Eu recebi uma oportunidade para trabalhar num local onde eu ia iniciar fazendo limpeza de máquinas, né? E eu comecei nesse trabalho com 14 anos, né? E eu acho que depois, já quando eu tinha uns 16 anos, cansado dessa atividade da limpeza, eu disse, vamos ter que buscar algo a mais. Aí eu fui fazer um curso no Senai, na época o Senai Nilo Peçanha, e aí eu fiz um curso, comecei a entender um pouco mais de eletrônica, né? Enfim, recebi também muito conhecimento, muito aprendizado, tanto da empresa quanto dos colegas, né? E fui me destacando um pouquinho mais, conhecendo um pouco mais dos equipamentos. E aí, quando eu estava já com 18 anos, eu era responsável por 23 pessoas nessa empresa. Era uma empresa legal, de pequeno porte, né? Eu imagino as falhas que eu cometi no passado, né? Com 18 anos. Levou a quem tu é hoje, né? Liderando 23 pessoas. Então, certamente, aí aconteceram muitas falhas, muitos aprendizados, né? E aí, continuando nessa evolução, né, nós fazíamos alguns trabalhos para outras cidades, chegava a vir equipamentos para manutenção do Maranhão também. Nossa. E eu acho que um ponto interessante, né, que num determinado momento eu queria mais e eu reconheço hoje que eu era um pouco mal, assim. Por quê? E aí eu acho que eu era um pouco ativo demais, né? E aí eu fui conversar com o proprietário da empresa, né? E o proprietário me chamava de Juarezinho, né? E disse, Juarezinho, se tu fosse tão bom quanto tu acha que tu tinha a tua firma, tu não estava aqui. E isso, acho que assim, claro, foi naquela condição, naquele momento, e eu acho que a gente não deve julgar, né? Claro. Mas foi um tapa que doeu naquele momento, né? Mas ao mesmo tempo que doeu, ele despertou, né? Para que eu pensasse, poxa, eu posso dar um passo a mais, né?
E, enfim, e aí com 20 anos, eu optei por sair daquela empresa, né? Iniciar uma nova atividade profissional, juntamente com outros 2 sócios, né? E aí, de uma remuneração que eu tinha mais elevada, de uma liderança, de uma equipe, eu fui para um ambiente menor, com menos remuneração, com mais trabalho e menos condições. Mas foi um local assim bem interessante, foi de muito aprendizado também. A gente começou do zero, num porão, numa garagem, assim, bem pequeno, bem apertado. E aí começamos essa caminhada aí, né? E depois foi adiante aí, depois eu conto os próximos capítulos. Juarez, muito importante. Os teus pais, como é que eles agiam contigo? Eles sempre incentivaram esse trabalho, essa busca que tu teve? Então, assim, o meu pai, ele acabou, ele sempre foi caminhoneiro, né? E ele acabou saindo de casa quando eu tinha 9 anos, né? Então, na ânsia, ele acabou indo para Goiás, na ânsia de tentar uma busca por algo melhor para a família, né? Ele acabou indo para lá, né? E então a relação ela foi um pouco distante, né? Não teve uma proximidade, né? E obviamente aí eu tinha meus irmãos, né? Minha mãe, sempre essa proximidade, né? Mas eu diria assim que pela convivência, né, constante com a minha mãe, eu sempre recebi muitos incentivos dela. Mas quando eu tinha 20 anos que eu disse, eu vou sair dessa empresa para montar minha empresa, foi a primeira vez que ela disse, não vai, não é seguro, não é garantido. Sim. E eu disse, não, eu vou arriscar e eu quero algo a mais, né? Então, acho que foi assim um ponto bem importante e eu diria que foi necessário contrariar ela naquele momento. Quebrou um cordão aí para poder seguir. Exatamente, foi isso. E nessa história começou a trabalhar muito jovem, né? 9 anos. Conseguia ir para a escola normalmente? Tinha o lazer? Como é que era a tua vida nesse momento, nesse período? Não, tinha, assim, eu sempre fui muito agitado, então 6 horas da manhã eu já estava brincando, né, na rua, correndo, e no contraturno eu acabava estudando, né, não sou um bom exemplo de um bom aluno, né, mas assim, acho que consegui dar bons passos aí nesse momento de infância e tudo mais aí. E nesse período, assim, qual que foi a tua maior dificuldade hoje, olhando para tua história, né? Desde os 9 anos, nós passamos ali o período de construção civil, passamos o período de limpeza de máquinas, depois administrar, né? Uma empresa com comandar 23 pessoas, que a gente sabe que não é fácil. E também chegar ao momento de dar o pontapé da tua empresa. O que foi o mais difícil olhando para hoje? Eu acredito que pelo fato de estar sempre buscando algo a mais, eu estou sempre no momento ou em uma situação que eu não tenho conhecimento. Por exemplo, quando eu estava buscando conhecer os equipamentos, a eletrônica lá na época, eu estava fazendo os reparos sem ter profundo conhecimento da eletrônica. Aí quando eu estudei eletrônica e tive esse conhecimento, eu comecei a liderar pessoas sem ter o conhecimento e a formação da liderança de pessoas. Quando eu aprendi a liderar um pouquinho pessoas, eu abri o meu negócio sem ter um conhecimento de um negócio, de uma gestão geral de um negócio, fluxo de caixa, vendas e assim vai. Então, eu diria que eu normalmente estou num momento à frente que eu não tenho conhecimento. Perfeito. E depois eu fui... Então, a gente teve essa empresa, de 2000 até 2006, essa sociedade, né? E sempre nesse passo à frente. Aí, em 2006, eu saí dessa sociedade, montei uma nova empresa na área de robótica, sem ter o conhecimento. Então, fui para um novo desafio, eu e outros sócios, né? Mas também sem ter esse conhecimento da área de robótica. A gente começou fazendo manutenção de robô. Aí, quando a gente aprendeu a fazer a manutenção de robôs, a gente começou a representar uma empresa da Itália para venda. Puxa. Aí, quando aprendemos a representar a empresa da Itália, começamos a fabricar alguns equipamentos aqui. E depois que fabricamos equipamentos aqui, começamos a importar do Japão. Uau. Então, assim,
são momentos que eu acho que está sempre um pouquinho à frente, sofrendo por não ter todo aquele conhecimento, mas eu acho que é positivo porque te deixa um pouquinho à frente. Eu diria assim, eu gosto um pouquinho de arriscar mais do que o normal, de dar um passinho à frente. Obviamente, ler o mercado, fazer uma leitura do todo, mas eu acredito que a gente não tem nunca todas as informações para tomada de decisão. Ao menos é o que eu vivi na maioria dos momentos da vida e aquela brincadeira antiga, né? Eu gostaria de ter 20 anos de idade com o conhecimento de hoje, né? Então, a gente sempre gostaria de ter uma idade menor com um conhecimento maior, né? E eu fui avançando. A gente pode dizer, então, que o Juarez é um homem de desafios constantes. Eu acho que sim. Eu acho que de desafios e de agir, sabe? De fazer. Eu, obviamente, cometi muitos erros, muitas falhas por esse agir, por vezes por impulso, né? Mas sempre avançando, nunca esperando, vamos ver, será, vou aguardar. Eu diria que eu sou muito mais do fazer, do avançar, né, do que do esperar, né? Então, eu acho que um exemplo, né, a gente estava comentando anteriormente do projeto Mão Amiga, né? Eu entrei no projeto, com 1 mês e meio, eu recebi o convite para me tornar presidente do projeto a partir daquele momento, né? E eu lembro que a resposta que eu falei naquele momento foi... aos homens eu posso dizer não, a Deus não, então eu aceito. E eu acabei aceitando, né? Então, nesse intuito. Mas crescer não é isso? É acertar, errar, é continuar e seguindo. Claro que cada um tem o seu ritmo, tu vai num ritmo mais acelerado. Mas todo mundo cresce assim, né? Sim, não. É assim, aí depois então, depois dessa minha experiência dos 20 aos 26 anos, que foi com a Framatig, a empresa que eu tinha. E ela fazia o que, essa empresa? Ela fazia manutenção de máquinas. Entendi. E aí eu encerrei essa sociedade, aí abri a PowerMig, que aí nós começamos com a manutenção de máquina, manutenção de robôs, fabricação de representação da Itália, fabricação de pequenos sistemas e importação de robôs do Japão e fabricação de grandes sistemas, né? Aí com essa empresa foram 17 anos, né? Nossa, que eu fui um dos fundadores, né? Estive à frente dela, né? E por 17 anos, até o momento que eu diria que é um momento também importante, né? Um momento de coroação, de contemplação, que é a venda da empresa. Então, surgiu uma oportunidade e aí eu e meus sócios, né, fizemos a venda da empresa. Foi para um grupo americano, né? E aí fizemos a venda do negócio após 17 anos. Doeu? Eu diria que sempre dói um pouquinho, né? Mas eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? Gosto muito dos negócios, mas eu entendo que é como um filho, né? O negócio vai ter que avançar, vai ter que seguir sozinho, né? Então, talvez ele não cresça mais pelas minhas limitações, talvez ele não cresça mais por mercado, por cenário, por diversos fatores, mas o negócio estava muito bem e eu entendi que naquele momento, por estar muito bem, era a oportunidade de fazer a venda. Então, sempre dói, mas eu diria que doeu 1% em relação ao restante. Tu né? te trabalhou, então? Sim. Foi algo que a gente não buscava, não planejava, mas acabou acontecendo de forma natural. E começaram num período de mercado, trabalhando com robô, num período que não existia essa tecnologia, né? É bem Foi interessante. Desafiador, provavelmente. Bem interessante esse fato, né? Porque o Brasil ainda não conhecia muito da robótica. Eram poucas empresas que tinham. Se eu não me engano, na época que nós começamos, Caxias do Sul tinha 15, 20 robôs. Nossa. Isso era um número muito baixo, né? Hoje tem um número muito maior. Tem mais de 400 equipamentos só em Caxias, né? Nossa. Mas era um número muito baixo. Então, além de fazer o trabalho da venda, tinha que fazer o trabalho de convencimento do cliente que era bom para ele e que ele ia ganhar dinheiro no final com aquilo,
que principalmente a equipe de profissionais ia ter um ambiente mais salubre, porque a área de soldagem ela é bastante insalubre, fumos, radiação, a temperatura, o ambiente é um ambiente um pouco agressivo. E aí o robô ele vem para trazer muito mais conforto para o profissional. Então, o que acontecia em 99% dos casos? O profissional que era soldador, ele se tornava operador de robô. Ele tinha também essa evolução. E foi uma caminhada bastante interessante, assim. Eu ouço bastante, né? Eu não quero ter a presunção de dizer que foi isso, mas a gente ouve muito que nós ajudamos a escrever a história da robótica no Brasil, né? Isso foi um passo bem interessante. Com a pré-venda, venda e pós-venda. Exatamente. A gente acabou formando um time muito grande, né? Então, nós chegamos a 107 profissionais da empresa e desses 107, 25 profissionais eram para a área de pós-venda. Nossa, era uma equipe bem grande para coordenar. E como é que surgiu a tua ligação, então, falando um pouco do teu trabalho assistencial, né? Com a Associação Mão Amiga e com tantos projetos que deve ajudar muita gente, que a gente sabe nos bastidores. Como é que surgiu essa vontade de fazer o além para a sociedade? Sim. Eu acho que assim, a gente sempre tem que estar retribuindo um pouco do que a gente recebe, né? E em 2012 eu fiquei sabendo de um curso que tinha em Curitiba, era uma imersão, entrava na sexta-feira, saía no domingo à noite, né? E dentro dessa imersão tinha diversas atividades, né? Obviamente que não é adequado ficar contando os detalhes da imersão, né? Mas essa imersão, ela tocava sobre diversos pontos, né? E um dos pontos é o fato de nós contribuirmos um pouco mais para a sociedade, retribuir o que a gente recebeu, né? E de uma forma assim bastante profunda, né? Então, quando eu voltei desse curso, acabei olhando um pouquinho para o lado, conversando com algumas pessoas, né? E tinha um amigo que fazia parte do projeto, ele me disse, vem lá ajudar, a gente vai ter um evento que era o Piquenique Solidário, né? Era uma das primeiras edições, e aí eu fui lá para ajudar, e acabei ajudando, acho que um pouquinho a mais, e recebi o convite para entrar no projeto Mão Amiga, né? E logo depois aí a gente acabou avançando e eu recebi o convite também para dar mais um passo, que foi assumir a presidência, né? E aí, obviamente, né, tentando trazer para o projeto algumas experiências do negócio, né? Porque a maioria das entidades de auxílio, entidades sociais, elas têm a boa vontade muito forte, mas não têm um processo, né? E aí as coisas se perdem por vezes. Então, tem um evento, tem que fazer o ingresso, quem é o responsável do marketing para fazer o ingresso, quem é o responsável para aprovar, quem que vai vender, qual que é a data da venda. Então, a gente começou a estruturar um pouquinho os processos, né, para dar uma cara um pouco melhor. Essa bagagem tu tinha, né? Tu foi desenvolvendo essa bagagem, esse olhar mais ampliado de mercado, de buscas. Eu acho que assim, auxiliou muito, né, o fato de um pouco de experiência de negócios, né, mas uma entidade social, ela tem um outro perfil, né, ela tem uma ligação por vezes forte com o poder público, ela tem cuidados que devem ser tomados, os negócios, obviamente o objetivo é ter um bom negócio e uma boa rentabilidade. Já numa entidade social, a rentabilidade ela é medida de outra forma, de quantas pessoas conseguimos auxiliar, se o negócio se mantém, se ele pode perpetuar, de que forma que ele pode se manter. Então é um outro olhar, né? O terceiro setor, né? Eu costumo dizer que ele é uma entidade com fins lucrativos, com o objetivo de não distribuir o lucro e sim reinvestir na entidade, no negócio. Esse é um dos segmentos de hoje. E questão de trabalho individual hoje, como é que tu estás? Hoje, né, depois da venda da empresa, eu acabei abrindo uma outra empresa em outro ramo, né, no setor de insumos biológicos para o agronegócio, né? Então a gente fabrica equipamentos para esse setor, né, que é uma tendência na substituição do defensivo químico, né? E além disso, eu estou ajudando também um amigo que tem uma empresa
Tô dando uma assessoria em cortesia para ele. Possivelmente, em algum momento, eu me torne sócio desse negócio, né? Mas eu tô fazendo um trabalho com ele, né? Empresarial voluntário, né? Obviamente que a gente acaba se envolvendo em outras atividades, né? Eu também faço parte do conselho de uma outra entidade de forma voluntária, né? Um pouco aí um conselho mais profissional, né? Mais robusto, né? Uma entidade que tem um número de pessoas assim bem mais relevante, né? Então aí é uma atuação um pouco mais profunda, né? E também faço parte também da ADCEC, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa de Caxias do Sul. Olha que legal. Então também estou lá, também tive uma caminhada lá dentro, né? Passei pela presidência da entidade também, né? E hoje estou no conselho da entidade apenas. O Juarez continua semeando bastante, então. Eu diria que sim, e eu acho que esse é o ímpeto, né? É o objetivo. A minha mãe sempre fala que a gente não está aqui para dar peso à terra, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que é esse o caminho, né? E novamente tu se desafiou, então, saiu da robótica e foi para o insumo. E de onde surgiu essa ideia? Já estava acompanhando o mercado? Como é que... É uma virada de chave. É uma virada. Na verdade, assim, o que a gente fabrica? A gente fabrica equipamentos para reprodução de bactérias que são insumos para o agronegócio. Uau! Essas bactérias, a gente pode imaginar, né, então, como o pão na nossa casa, onde a gente coloca a água, a farinha, o sal e o fermento, e aquilo você mistura de um dia para o outro, ele cresce, e nesse crescimento depois você coloca para assar, né? Então, a bactéria, ela tem essa mesma característica, ela parte de uma quantidade muito pequena e você vai reproduzindo ela até uma quantidade de 500 litros, 1.000 litros, 10.000 litros, porque é o que vai ser aplicado no campo, né? O que nós fizemos, né? Nós fizemos os equipamentos, os tanques que reproduzem. O que é um tanque? É um tanque com muita automação. Então, entre aspas, não tem nada a ver com a robótica, mas ele é muito parecido pelo fato da automação industrial que necessita. E como surgiu? Foi de um contato de amigos que recomendaram outros amigos, aí nos aproximamos e partiu o negócio. Hoje é um negócio pequeno ainda, com 4 pessoas apenas, né? Mas, obviamente, a gente busca aí o crescimento, né? Claro. Mas essa cabeça tá fervendo, não para, né? Sempre fervendo, não adianta, não para. Desde criança e veio vindo nesse ritmo. É isso, mas eu diria assim, eu sou muito feliz com isso, eu acho que a gente tem que estar fazendo algo a mais nesse treinamento, nessa imersão de 2012, né? Teve uma frase lá que foi importante, que a gente não pode ser o morto que caminha, né? Tem que estar um pouco à frente, né? E sempre com respeito, né? Eu acho que tem pessoas que são um pouco mais agitadas, talvez como eu, e tem pessoas que têm outro perfil e está tudo certo, né? Eu vejo que é muito importante a gente ter essa clareza, não querer que todos sejam dessa forma ou daquela outra forma. Eu sou assim, tento mudar, não é fácil, mas sou feliz. Muito bom. E essa imersão que você falou já várias vezes, acha que ela mudou um pouco o Juarez, pelo que tu nos passa? Eu diria assim, são vários pontos, eu acho, que me trouxeram, me formaram na vida, né? Desses pontos, talvez são 5, 10 pontos, mas com certeza ela foi um dos pontos bem importantes, foi um dos pilares, né, dessa minha construção, dessa minha vida, né? Então, além de ela ser uma imersão de muito aprendizado, ela teve o papel muito forte de despertar, de mostrar para diversos pontos, porque é uma imersão que abordava família, o pessoal, o profissional, ela era bem ampla, a sociedade, então, assim, de uma forma bastante ampla, né? E ela me despertou para olhar para todos esses pontos, né? Que eu acho que, assim, todos queremos, por vezes não conseguimos. E lá foi um choque de realidade, né? Porque me fez despertar bastante, tanto quanto outros pontos na vida. Talvez para mim foi muito impactante, né? Sim. Da mesma forma que eu relatei anteriormente, de quando eu recebi a informação que, se tu fosse bom, tu deveria buscar o teu negócio, né? Então aquilo foi impactante, essa imersão também foi bem impactante para mim.
Eu só queria Uma perguntar riqueza. se Imagina, a gente não te conhecia, mas é uma riqueza enorme o que tu nos traz. E aí eu me questiono da primeira fala dele, quando a gente entrou em contato, será gurias? A humildade, entende? Então vamos juntar as duas coisas, só vai, né, Juarez? Eu diria assim, acho que é a frase, né, que o Frei Jaime usa, os capuchinhos usam, né, ternura e vigor, né, eu acho que esse é um ponto bem importante para a nossa vida, né, a ternura, o respeito, o saber tratar as pessoas, o cuidado. Já falhei muito, já cometi muitos erros, né, tenho algumas cicatrizes, né, mas se eu fizer essa somatória, eu acho que tem mais pontos positivos que negativos, né, então eu não sei se seria humildade, respeito, acho que é essa mescla, né? Sempre um pouco de cuidado com quem a gente está tratando, né? Porque somos diferentes, né? É alguém que está pronto para se transformar, que veio e está a todo momento buscando a transformação, buscando alcançar, olhar além, olhar um pouquinho mais. Eu gosto dessa observação do enxergar além, do um pouquinho mais, né? Muitas vezes na vida, a gente está no momento que a gente quer fazer autópsia. A autópsia já foi, a gente tem que fazer a biópsia, né? Tem que pegar antes o problema, peraí, estou percebendo que vai ter um problema, eu sei que eu vou tirar um pedacinho de carne, vai doer, mas eu vou descobrir antes e vou agir antes. Então, eu particularmente tenho esse perfil, né? Às vezes ansioso demais, às vezes muito à frente, às vezes atropelando, mas eu sou dessa tese, né? Eu prefiro a biópsia do que a autópsia, né? Perfeito, perfeito. E sempre teve esse perfil de líder, né? Desde o início, assim, já liderou muito jovem e sempre com essa ideia de abrir empresa, ir à frente, comandar. Isso vem de quem? Como é que surgiu isso? Como é que tu se vê, né, como um líder hoje? Olha, é uma boa pergunta. Eu diria assim, eu não sei se eu exatamente tenho o perfil de líder, né? Eu posso dizer que eu tenho essa caminhada, né? Mas, assim, foi do dia a dia, da necessidade, eu acho, dos problemas, das dificuldades. Eu fui me moldando, fui sendo quem eu sou, com pontos positivos e pontos negativos, né? Mas quem te dizia que tu era bom quando tu era criança? Vai lá, Juarez, acredita em ti, porque hoje tu tem essa validação constantemente. Sim. Não, sinceramente, eu não recordo, não tenho essa percepção. Talvez, assim, vendo que eu agia, me davam mais trabalho, me davam mais responsabilidade. Eu acho que o falar, o expressar, eu nunca tive, mas talvez eu percebi, né? Dentro desse ponto que eu citei antes. Eu acabo me envolvendo e quero me envolver mais. Me envolvo nisso e vou um pouco mais a fundo, né? E aí, claro, talvez as pessoas percebam algo a mais, mas eu diria que eu acho que é mais suor do que competência. Para chegar na competência tem que ir pelo caminho do suor, né? Não existe, né, vida fácil sem muito trabalho, né? E olhando, assim, os teus sonhos hoje, quais são os teus sonhos? Mudaram ao longo do tempo? Ainda tem algum sonho que vem te acompanhando? Nossa, os sonhos mudam muito, né? Então, eu acabei ficando eu tô com 46 para 47, eu fiquei 30 e poucos anos no setor de soldagem, né? E eu nunca me imaginei no setor de soldagem manual ou robotizada, né? E também nunca me imaginei no setor de biológicos para o agronegócio. A outra empresa que eu estou atuando é uma empresa do segmento de máquinas para vidro. Eu também nunca me imaginei nesse setor. Então, assim, eu diria que eu tenho o sonho de forma bem ampla, de continuar ativo, de continuar com liberdade nos negócios. Eu acho que esse é o principal ponto, né? É poder ter uma liberdade nos negócios, porque por vezes, né, com a fundação de uma empresa, com a direção de uma empresa, você tem uma certa liberdade, mas tem uma responsabilidade enorme. Então, sim, no meu caso, eram 107 profissionais que nós tínhamos, todo um negócio rodando, ele te dá uma certa responsabilidade, uma carga.
Então, falando de sonhos futuros, sim, continuar com negócios, mas com um pouco mais de liberdade, né? Então, que eu possa ter profissionais ao lado que consigam tocar mais o negócio, aonde eu possa sim estar junto, mas de uma forma um pouco mais flexível para algumas viagens, para alguns momentos familiares, né? Que é o que eu venho fazendo um pouco mais depois da venda da empresa também. Tá conseguindo olhar mais para esse lado, então. Exato, equilibrar um pouco mais, né? Não talvez da forma que a família gostaria, né? Com certeza. Mas um pouquinho melhor ainda, né? Legal. E qual que é o lazer que você tem, assim, que te move? O que você gosta de fazer? O que te deixa realmente naquele momento em que consegue repor as tuas energias? Eu gosto muito do simples, do básico. Eu tenho algumas teses, né? Que quando o pessoal, por exemplo, na empresa fala: Juarez, a gente precisa fazer isso, precisa de um software, precisa de um aplicativo. Eu digo, primeiro funcionando no papel de pão, depois funcionando no Excel, depois a gente compra o software necessário, né? No caso da minha empresa, Perfeito. a gente chegou a ir para o SAP, né? Então, eu gosto muito do simples, do básico. Então, voltando, né? O que eu faço, o que eu gosto, o que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa simples, básica. Lazer para mim é poder ir para a praia, é poder estar em casa com um tempo disponível. E eu diria que o meu, acho que maior prazer que eu venho aprendendo um pouco mais ao longo dos anos, né? É tomar um pouquinho de vinho com amigos, conversar. Coisas básicas, coisas simples, nada de complexo, né? Então, acho que é o cantor Leone que tem uma frase numa música que é simples ser feliz, difícil é ser simples, né? E eu gosto bastante dessa, né? É um homem que sonha com os pés no chão, então. Então, essa frase, né? Eu tenho ela está na minha antiga empresa, né? Que é uma metáfora até com a Universidade de Caxias do Sul, né? E a gente falava lá na empresa que é pés no chão, mas cabeça nas nuvens. Legal. Então, acho que esse sempre foi o meu norte, assim. O caminho do Juarez foi Exato, assim, perfeito. Isso resume muito, né? O pé no chão, mas a cabeça nas nuvens. Legal. Quando a gente vê as histórias, a gente percebe que, né, foi muito trabalho, teve todo um contexto. E, por vezes, tem muitas pessoas que passam por algumas dificuldades e que elas acham que é o final de tudo, em que não conseguiriam dar a volta e falta aquele incentivo. Existiu algum momento na tua vida em que tu enfrentou algo parecido? Nossa, muitas dificuldades, eu acho que assim, muitos momentos difíceis de situação familiar, de situação financeira, mas eu acho que todos nós passamos por isso, cada um com o seu sentimento, com a sua percepção, eu acho que tem isso. Então, assim, sim, tiveram muitos problemas, uma lista enorme, nossa, eu acho que teria que ser mais 1 hora de podcast só para listar os problemas, mas assim, tem que ser resolvido. Vamos em frente. Paciência, trabalha para corrigir, não comete aquele erro, se for possível, pede desculpas e segue para o próximo. Esse é o norte que eu vejo. Sempre foi esse norte e foi ainda. É o que aconteceu até agora. Certo ou errado, cheguei até aqui. Não, Exato. ótimo, perfeito. E como é que foi a tua ligação com todas essas entidades que tu falou que foi convidado por uma amiga, mas como é que chegou na presidência das outras associações, participando do conselho? Foi por causa das empresas ou foi mais pela vontade de ajudar a sociedade? Foi pelo lado humano, pelo lado empresarial? Como é que aconteceu isso? Então, numa amiga, né, eu recebi o convite, né, eu estava participando como voluntário, logo depois recebi o convite para a presidência, aí eu permaneci mais um tempo, mas dentro daquela intenção de poder contribuir um pouco mais com a sociedade, né, com aquele despertar daquela imersão, eu conheci, através de alguns amigos, a DCE, né, onde o objetivo, né, é formar lideranças éticas através da doutrina social cristã. Né? Então, junto com alguns amigos, comecei a participar, a me envolver, e a DCE ela tem um viés mais empresarial cristão. Então,
enfim, comecei a me envolver, fazer algumas ações, a entidade realiza algumas ações também, né? Obviamente que o objetivo é que o ADCiano, ele vá, conheça um pouco e ele realize as ações na empresa dele, na sociedade, na família, não algo publicitário, mas algo que ele possa implementar na empresa dele, no respeito aos profissionais, numa melhor remuneração, numa adequação de processos, enfim, no melhor ambiente de trabalho para a empresa dele. E aí eu recebi o convite para participar de um encontro de reflexão, que aconteceu num final de semana também. Participei, comecei a me envolver, fui ajudando, e aí chegou um momento que eu recebi o convite para estar na presidência, né? E aí, até pela ADCE, eu tive até... existem encontros locais, estaduais, nacionais, encontros latinos e encontros mundiais, né? Nossa. Então, teve um encontro mundial em 2017, que eu e mais um outro ADCiano aqui de Caxias do Sul, Jaime Lorandi, estivemos na Itália, onde teve inclusive a presença do Papa Francisco naquele momento lá. Foi interessante. Sempre se aprende um pouquinho. Nossa. Juarez seria um suporte para os empresários com autonomia para eles. Exatamente. É uma orientação, algo que é passado para que os empresários atuem, ajam na empresa. E eu costumo dizer, né, que é para que o empresário aprenda um pouco mais como todos serem felizes, né? E eu usava até esse exemplo na minha empresa. Como todos serem felizes? É difícil um ambiente 100% feliz? Então, com muito respeito, a gente tem que buscar que todos sejam felizes, dentro do negócio ou fora. Repito, com muito respeito. Então, assim, existe por vezes um profissional que não está satisfeito. É feito um trabalho, é feita uma adequação, mais um trabalho, mais uma ação, e no final não está adequado, é melhor para a empresa e para o profissional buscar outro local. Então, essa percepção também com respeito, que muitas vezes, né, até pela minha cultura, por ser gringo de Caxias, pela nossa região, às vezes a gente levanta um pouco a voz, a gente passa dos limites, né? E eu acho que a ADCE traz muito isso, né? E muito forte o ponto ético, o ponto do correto, aquela frase, né? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você, vírgula. Dê o exemplo. Eu acho que assim, e isso é muito forte, porque depois que eu fiz o encontro da ADCE, né, comecei a me envolver, eu diria que quem mais sofria era eu. Porque eu percebia os pontos que eu não estava fazendo da forma correta, tinha que mudar e não é fácil. Né? Então... Eu questionei, enquanto tu está falando, a adesão. Porque é difícil, né? Tem uns que se colocam num pedestal que não consegue nem enxergar o que está acontecendo. É bem complicado, assim, o que eu posso dizer com relação à adesão das pessoas que passam pela ADCE? Eu acho que é uma adesão muito boa. Talvez não saiam todos com a percepção plena, mas saem com uma boa percepção. E, por vezes, né, aquela pedrinha no sapato, ela incomoda. Poxa, eu posso estar fazendo algo que não é correto, que não é ético, que não é adequado, incomoda aquela pedrinha, né? Então, como eu já me incomodei, como eu brinco, por vezes eu tenho que colocar pedras no meu sapato, né? Para ficar incomodando. Poxa, isso aqui que eu estou fazendo não tá legal. É muito difícil isso, né? Mas... E aquilo fica lá o tempo que tiver que ficar até conseguir compreender. Eu diria que é muito bom a gente escolher uma pedrinha bem pequenininha só para incomodar um pouquinho e colocar no sapato e passar o dia para a gente ver como a gente, por vezes, age de uma forma que está ferindo os outros, né? Então... somos adultos, né? Mas tem que ter esse cuidado, né? De como que a gente conduz, principalmente no ambiente de negócios, né? Instiga, então, a mudança. Exato. E o que te levou a ter essa visão? Porque eu, assim,
né? Não trabalho aqui no Pod como no âmbito do direito, mas me deixa muito feliz ver empresário com essa visão do além, pensando no ambiente corporativo, pensando que todos têm que estar bem, né, com respeito. E o que te levou nisso? Foi a tua experiência? Porque um período tu foi empregado, trabalhou. Sim. Foi isso ou teve alguma outra situação que te levou a pensar como na parte mais humana do trabalho? Eu acho que assim, um ponto eu não conseguiria citar. É uma série de fatores, né? É a história. É a história. Então, desde, por vezes, o tratamento que eu recebia como um profissional de uma empresa que eu atuava, por vezes o que eu percebia das pessoas, por vezes o tratamento que eu dava e eu percebia que era inadequado, por vezes as pessoas da forma que elas me respondiam de forma injusta e eu pensava, poxa, isso não está certo, né? Então, também eu acabei buscando entender um pouco mais o ambiente que eu queria viver. Então, isso é muito difícil, porque você tem que colocar a mão na mesa escolhendo os dedos que você vai cortando, né? Então, tem pessoas que, infelizmente, por vezes, acabam ficando para trás. Nem sempre porque nós queremos, mas porque, por vezes, não fecha mais com aquele ambiente, né? Com certeza. Acabam morrendo elas para não cortar o dedo. Então assim, eu não saberia te citar um ponto específico, mas eu acho que é uma série de fatores que fazem chegar a hoje. Mas, repito, né? De uma forma simples, de uma forma básica, não tenho fórmulas milagrosas, nada. Tem uma mudança constante, tem um olhar de aprendizado sempre. Exato. Eu acho que é isso que transforma, né? A vontade de crescer, de mudar, né? De aceitar mudanças. Eu acho que isso, o ser humano, ele não é muito aberto, né? A mudar, a ver os erros, mas eu vejo que você falando assim, demonstra que percebe quando tá errado e tenta evoluir e melhorar naquele ponto. Sim. Eu até, com relação a mudanças, eu sou muito prático, muito dinâmico, né? Até às vezes o pessoal na empresa dizia, nossa, mas o Juarez fez isso a semana passada, agora já está fazendo de novo, já vai mudar de novo. E eu acho que isso foi com que nos destacou nos negócios, sabe? Essa mudança, essa adequação, a percepção que era necessário mudar, porque o mercado muda muito rápido, as demandas mudam muito rápido. Então, assim, dando um exemplo até de hoje, né? Nossa, tu participa de uma reunião, de uma palestra, por vezes você faz anotações numa agenda e essa quantidade de anotações não são suficientes. E aí você pode... Obviamente que eu não estou dizendo que é só isso que soluciona, mas você compra um aplicativo com inteligência artificial, que esse aplicativo, além de ele descrever toda a palestra, ele faz um resumo dos tópicos mais importantes e aí você confronta com o que você ouviu e com os tópicos que estão ali, você percebe, nossa, são muitos pontos que eu não percebi na palestra. E aí vem o desafio de nós estarmos abertos às mudanças. Sabe? A questão, usando esse exemplo, né, da inteligência artificial, que é o momento, né? Quanto nós estamos abertos, quanto nós estamos percebendo a mudança, né? Então, em um determinado momento da vida, na empresa, a gente teve uma contratação de um profissional, né, que ele também faz parte dos dedos dos pilares, e ele falou uma frase que ele não percebeu, e depois eu citei para ele o quanto importante era a frase dele, e é uma frase simples, de 3 palavras, mas que para mim diz muito sobre o mundo. Quem percebe, controla. Simples Perfeito. assim. É verdade. E ele falou isso... E eu anotei aquilo e disse, nossa, quanto profundo é isso. E depois eu voltei com ele, enfim, a gente discutiu quase 2 horas sobre isso, ótimo. né? Uma pessoa fantástica, o Sérgio Bracagioli. Infelizmente ele nos deixou já, mas assim, eu aprendi muito com isso e nesse exemplo. Então, eu acho que na vida, né, a gente precisa perceber os sinais bons ou não bons, mas a gente tem que perceber. É bem importante, e eu vou questionar o Juarez, não sei, pai de família. Sim, tem um marido. filho de 7 anos, casado, com a Andrelise.
E como é que é essa mudança em casa? Como é que o Juarez muda em casa? Também tem esse mesmo olhar, esse mesmo direcionamento, ou é ali que tu te acomoda? Olha, eu acho que eu consigo me acomodar 1% a mais em casa. Mas assim, eu também tenho um perfil bastante dinâmico, bastante agitado, né? E em casa também eu acabo sendo assim, né? E às vezes sendo um pouco reprimido ou ouvindo, né? Calma, espera, vamos fazer isso, fazer aquilo. Com filho de 7 anos exige, por outro lado, né? Também a convivência, né? Com a minha esposa também, ela já aprendeu um pouco, então ela pegou um pouco do meu jeito também, né? E o filho também tá sempre conosco, né? Então, a gente tem viajado bastante, tem feito coisas diferentes, né? E eu diria que o ritmo está bem bom e agitado para todos. Legal. E as mudanças também são em relação aos filhos, né? Que exigem a todo momento. Muito, Então, eu consegui reduzir um pouco, mas ela também conseguiu aumentar um pouco. Perfeito. A gente fez um equilíbrio aí. Legal, bem bom. E a fé, né? Falou ali em alguns pontos que eu percebi que existe fé. Como é que é o Juarez em relação a isso? Olha, eu, mais uma vez, sou um cara simples também, obviamente acredito em Deus, né? Procuro me dedicar, procuro seguir os ensinamentos cristãos, né? Eu vejo que é muito importante a gente ter uma base. Tem pessoas que acabam não tendo essa base, perdendo a base. Então, assim, eu acho que tenha sempre algo a acreditar, obviamente, independente da crença de cada pessoa, né? Então, eu fui formado na fé cristã, né? Acredito e procuro seguir essas orientações, né? Tem coisas que a gente se questiona, pergunta, mas isso... Mas, assim, sigo, gosto e recomendo. Ótimo. E isso, de alguma forma, em algum momento, pesou em alguma decisão da tua vida? Muitas, nossa. Eu acho que assim, principalmente no quesito ético, no quesito de fazer para os outros certas coisas que por vezes eu fiz e não eram adequadas, né? E aí teve um fato, obviamente tem um sigilo aqui, mas eu vou tentar contar dentro do que eu posso, né? Claro. Mas tinha uma situação judicial contra a nossa empresa, promovida por uma outra que estava inadequada, não estava correta. E num encontro da DCE, né, numa passagem bíblica lá, teve um momento que foi citado, né, dê a outra face, né? E eu pensei muito, foi num domingo de manhã e na segunda-feira nós íamos juridicamente, né, com o nosso advogado, fazer uma contestação e era bem provável que nós íamos ganhar. E, enfim, isso ia se alongar por alguns anos, mas nós estávamos corretos. E aí teve esse momento, né, e aí eu, na segunda-feira, contatei o nosso advogado e disse para ele, tenta fazer um acordo para a gente encerrar isso aqui, porque vai ser pior. A gente vai ganhar, a gente vai ter razão, mas entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. Na segunda-feira, ele contatou a outra parte. Eu acredito que a outra parte também já sabia, já havia percebido. Enfim, em uma semana, acabamos encerrando, fizemos alguns termos e encerramos. Então, esse foi um momento assim prático, que o que eu vi na DCE com a fé, eu trouxe para o meu negócio. Essa fé se aproxima de uma intuição que te vem e te define os caminhos. Eu acho que é isso, né? Por vezes a razão do pensamento, né? E a intuição da fé, essa fusão, né? Nos fazem tomar melhores decisões, né? Não, bem. Hoje, com um filho quase na idade de que você começou a trabalhar, né? Ele tem 7 anos, você começou com 9. Se tu tivesse hoje que dar um conselho a ele, com tudo que tu viveu, o que tu gostaria de dizer e gostaria que ele não enfrentasse ou que gostaria que ele fizesse diferente de algo que tu fez? É uma boa pergunta. Sem dúvida. Nunca parei para pensar nisso, né? Mas eu acho que assim, o que eu gostaria de dar de conselho, né? Seria o te esforça, te empenha, faça o correto e busque por merecer.
Acho que esse é o principal ponto, né? O que eu talvez não gostaria que ele passasse, né? E obviamente são pontos que a gente já vem conduzindo, né? Uma educação um pouco mais ampla, um ensino escolar um pouco melhor, né? Mas ele também vai ter que trilhar o caminho dele, ele também vai ter que cair, né? Então, dias atrás eu estava brincando com ele caiu, esfolou o joelho e disse, cara, é assim, vamos lá. Tu quer parar e ir para casa ou tu quer andar mais um pouco e pode esfolar o outro? Ah, mas tá doendo, mas eu vou andar. Eu disse, então tá, vamos lá. Então, assim, eu acho que esse ponto de não forçar, mas deixar ele tomar a decisão é um ponto bem importante que eu acho que vai auxiliar muito no crescimento dele. Obviamente, né, a gente vai orientando, mas deixar ele tomar a decisão. Não estar à frente, faz isso, faz aquilo. Preparando para a vida. É isso aí. Preparar para a vida é isso, é deixar ele decidir enquanto tu tá ali no lado e tu pode dar o suporte que precisa. Perfeito, isso aí. E a paternidade te modificou em alguma coisa? Bastante. Nossa. E o que pode nos elencar? Eu acho que assim, né? Hoje eu costumo dizer que eu sou acelerado, né? Mas eu já reduzi 50%, então eu era muito mais. Eu acho que a paternidade fez isso, né? Fez o olhar um pouco mais para a família, o estar mais próximo, né? Eu costumo dizer que quando a gente tem um negócio, uma empresa, né, se a gente buscar alguns pilares, a empresa, o pessoal, a família, os amigos, desses 4, eles nunca estão equilibrados. Na vida eles nunca estão, mas eu diria por vezes você está muito mais alto na empresa e está mais baixo na família. Então eu acho que esse é um ponto que eu busquei equilibrar um pouco mais entre negócios, família, amigos, o lado pessoal. Então, isso eu consegui equilibrar um pouco mais com a paternidade, né? Além do momento, do desafio, do aprendizado que é, né? E do prazer de ser pai e estar podendo construir um ser humano, né? Auxiliar a construir um ser humano. Né? É verdade. Desafios e aprendizados constantes. Constantes, né? E assim, nós estamos chegando já na parte final do nosso Pode Além. Falando um pouquinho agora a gente criou, né, resolveu constituir o Pode Além para inspirar as pessoas. A gente sabe que agora a sociedade, às vezes, né, ela está um pouco desanimada, um pouco, às vezes, sem referência. Muitos que nos acompanham buscam isso, estão enfrentando algum momento não tão bom, ou às vezes têm vontade de criar o seu empreendimento, falta coragem, falta incentivo. O que poderia dizer para essas pessoas? Qual seria qual seria o conselho se alguém sentasse na sua frente e dissesse, o que eu faço agora? Qual que seria o teu conselho? Eu vou responder com alguns exemplos e depois vou dar um conselho. Então, acho que assim, o fato de eu ter buscado eu acabei atuando como servente de pedreiro, depois entrei numa outra empresa, depois acabei assumindo a liderança, depois busquei ter o meu negócio, depois saí daquela sociedade para ter outro negócio. Então eu fui passando por fases que sempre me desafiaram. São fases desconfortáveis por vezes, porque você volta, começa tudo de novo, volta, começa de novo. Então acho que um ponto muito importante, né, e um conselho que eu daria para as pessoas pense muito, mas quando fizer um movimento, haja com firmeza. Eu vejo muitas pessoas analisando um negócio por 2 minutos e tomando uma decisão. Eu sou muito rápido, muito impulsivo, mas eu costumo dizer que eu deixo aquela sementinha pensando por 2, 3 dias, uma semana, um mês, até uma tomada de decisão. E depois que pensou, coloca isso, é isso que tu quer, é o que o teu coração quer, coloca o esforço nisso. E eu vejo muitas pessoas querendo e não se esforçando. Por vezes, eu faço uma apresentação de algumas passagens aí da minha vida, né? Eu recebo convite para fazer palestras e o nome da minha palestra é Agirei Agora. E eu vejo que as pessoas não agem, não fazem, não se esforçam. Então, assim, é clichê, mas quem faz um pouquinho a mais, quem se dedica um pouco a mais, quem se esforça, quem procura entender, conversar com outras pessoas e depois de conversar, não só conversar por ouvir, mas conversar, processar aquela informação e agir, eu acho que é o ponto mais importante. E o que eu vejo as pessoas poucas agindo, poucas fazendo o algo a mais e a maioria esperando.
ele não me disse, não me deu comando, não mandou, não falou, e acaba esperando, né? Então, eu sou do agir, é esse o conceito que eu tenho. Eu vou abrir uma pergunta, mas não vai dar para a gente falar muito, mas paciência. E esse agir, esse se acomodar, onde é que está a falha ali? Por que eles são acomodados? É uma boa pergunta. Bom, você que é da área da psicologia deve saber muito mais profundamente que eu, né? Mas assim, o que eu vi, né, nas pessoas que passaram por mim, nas empresas, enfim, nos relacionamentos, eu vejo que são pilares. Eu acho que muito do perfil natural da pessoa, ela não tem o perfil do enxergar adiante, da abstração, do perceber, né? Então, eu acho que quando não se tem essa percepção, não se tem uma boa abstração, a gente vai só pelo concreto, só pelo palpável, e aí não dá esse passo, né? E por vezes tem pessoas que dão esse passo da abstração, né? Mas aí não fazem o equilíbrio da razão e da emoção. Aí botam só a emoção e aí vai no chamado tudão e acaba dando com a cara no muro. Então, eu acho que esse equilíbrio é muito importante. Avaliar com calma isso. Perfeito. Se assessorar de bons profissionais, trocar ideias com pessoas corretas que tenham um pouco mais de experiência, que tenham esse conhecimento, eu acho que auxilia bastante. Vamos pensar que é um aprendizado que foi construído, um aprendizado que para ti te permitiu enxergar bastante coisa. Tem alguns que não, que ficam naquilo, e aquilo é o certo para eles. Exato. E cada um tem a sua visão de mundo, o seu mundo para viver, né? Até que não olha para isso e não começa a mudar. Exato. Mas continuando o teu conselho, então, para a gente finalizar, já estamos no final do nosso podcast. Que conselho daria, né? Já falou do persistir, mas uma frase que te resuma e que tu possa deixar, entre tantas que tu já citou aqui, que eu achei bem, bem impactantes, e acho que é legal que tu pega em partes da tua vida mensagens, conselhos, inspirações de pessoas e das mais variadas áreas, né? Citou várias pessoas que te deixaram algo, né? Se tu pudesse deixar algo para alguém hoje. Eu talvez estaria assim, um pilar que eu gosto muito, deixar algo para alguém empreender. E aí, quando a gente fala empreender, pode ser, uma indústria, um negócio, um comércio. Eu acho que assim, tem 3 pontos muito importantes para serem analisados e percebidos, né? Que primeiro, as pessoas que vão estar ao teu lado. Segundo, quais são os processos para aquelas pessoas executarem. E terceiro, o produto. O que você vai executar? Eu, frequentemente, em discussões, em reuniões, eu acabo voltando para esses 3 pilares, né? Que é a pessoa, o processo e o produto. Então, tu discute e tu volta a esses 3 pontos. Um desses 3 pés do banquinho, por vezes, não está bem escorado e o banco cai. E eu acho que isso pode até ser levado para a nossa vida, né? Então, na minha vida familiar, o produto é a família. O processo é como eu estou agindo no dia a dia. E as pessoas são as pessoas da minha família, como elas reagem, como elas se comportam, né? Então, acho que esse é um ponto que eu gosto bastante, além da frase, né? Quem percebe, controla. Exato. Então, nós queremos hoje te agradecer, né? Nós estamos no final do nosso Pode Além. Agradecer que tu aceitou vir falar um pouco da tua história e nos inspirar também com essa trajetória. E a gente quer agradecer também você que está nos acompanhando, está se inscrevendo no nosso canal, interagindo no nosso Instagram. Convidamos para você também curtir, compartilhar, comentar e também sugerir nomes que possam estar aqui em outras temporadas ou nessa também. Não sei se quer deixar uma mensagem, Nilson. Gratidão imensa, Juarez. Tu deixou um legado muito bom para todos que vierem assistir, para nós, inclusive. Tu é uma grande pessoa nesse pode ir além, nesse enxergar além, nesse transmitir coisas boas.
Obrigada. Que bom, eu que agradeço o convite, espero que eu consiga contribuir com 0,1% nesse mundo, né? E mais uma vez, obrigado. Obrigada. Obrigada. Até mais, gente. Obrigada. Acompanhe a TV Serra Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube TV Serra Farroupilha e pelo nosso site www.tvserra.tv.